A partir de agora, a K8 passa a apresentar a entrevista concedida para a equipe K8 Esportes na Rádio Bandeirantes no dia 23 de abril de 2015, do senhor Gerson Ingrácia, candidato à presidência do Botafogo Futebol Clube, nas eleições que irão ocorrer no dia 28 de abril, na próxima terça-feira. Portanto, fiquem agora com a entrevista de Gerson Ingrácia ao repórter Marcos Andrés. Hoje vamos fazer os mesmos questionamentos que foram feitos ontem ao candidato Alfredo Cristóvão para Gerson Ingrácia Garcia, que é o concorrente, às eleições, assim como Alfredo, no dia 28 de abril, para a presidência do Botafogo Futebol Clube. Nós o conhecemos, porém, quem é você? E o primeiro questionamento já é: por que se sente preparado para o cargo de presidente do Botafogo? Senhores conselheiros, é a vocês que eu me dirijo hoje para falar um pouquinho sobre o Botafogo e a nossa pretensão, minha e do Valine, em concorrer às eleições para presidente do Botafogo. Sou nascido na Vila Tibério, 55 anos, filho de conselheiro botafoguense, conselheiro há 20 anos no Botafogo. Trabalhei em todos os cargos. Fui porteiro, fui bilheteiro, fui presidente do Conselho Fiscal, fui presidente do Conselho, já fui vice do Conselho. Ocupei todos os cargos na diretoria, secretário, tesoureiro, diretor de futebol. Me sinto preparado, eu conheço o Botafogo. Eu não cheguei outro dia no Botafogo. Tenho formação técnica para exercer esse cargo. Sou mestre em administração, sou engenheiro de produção formado na Universidade Federal de São Carlos, pós-graduado em administração pública e em administração financeira. Me sinto preparado para enfrentar os grandes desafios que o Botafogo vai ter. Como a gente está assim, correndo um pouco e as pessoas... são vários órgãos que a gente está visitando, já falamos diversas vezes. Eu vou aproveitar hoje para falar um pouquinho de coisas diferentes que eu considero. Por exemplo, a medida provisória 671, de 19 de março de 2015, que é uma medida provisória assinada pela presidente Dilma, que regula a questão dos débitos dos clubes de futebol. Então é uma coisa muito importante que nós já inserimos nas nossas propostas, e isso será um marco a gente fazer essa adequação. O segundo tópico, situação financeira do Botafogo Futebol Clube. Gersinho, você tem consciência da real situação financeira do clube, que envolve a dívida com o Banco Axial, dívidas trabalhistas, dívidas fiscais? Banco Axial. Pode ter alguém no Botafogo que entenda mais sobre esse assunto. Não tem. Mais do que eu, não tem. Eu, o Valine, ou quem era do Conselho Fiscal, da época em que nós analisamos todas as contas do banco, essas contas foram rejeitadas. Fomos contra o contrato de confissão de dívida, assinado pelo presidente e pelo tesoureiro da época. Nós conhecemos esse assunto. Fazemos parte de uma comissão que está analisando a negociação com o banco. O Botafogo já perdeu a ação. Nós temos uma dívida para ser paga com o banco. Então, eu acho engraçado dizer que vai nomear advogado para tratar disso. Não tem que tratar nada. O Botafogo tem uma dívida, o terreno está penhorado pelo banco. Tem que fazer, que eu já estou participando, de um estudo. Tem que fazer. É um estudo de ocupação da área, levar para investidores, mas antes disso, tem que submeter à aprovação do credor. Nada ali pode ser feito sem anuência do Banco Axial. Então a gente conseguiu, tem um bom trâmite junto a essa instituição para negociar, para poder buscar alternativas. Não é uma coisa fácil. Isso precisa ser resolvido. Se não for resolvido, o Botafogo corre o risco de perder, além do terreno, o estádio também. E essa dívida, vejo alguns dizendo que é em novembro. Não, já passou, foi o último novembro. Foi novembro de 2014 que o prazo venceu do desconto que o credor havia dado. Mas nós estamos mexendo nisso.
Estamos vendo players de negócio, tanto em Ribeirão Preto, quanto em São Paulo, quanto fora do país também. Então esse assunto não está parado, estou envolvido nisso. Tem 2 pessoas que tratam de alternativas diferentes. Uma é o Dr. Miguel Malhade e o outro é o Dr. Gustavo Assede, nosso ex-presidente, que também trabalha com esse assunto. Mas isso nós vamos continuar fazendo de forma transparente, levando para a comissão. Nada será feito a 4 paredes. Assunto com banco, contrato com banco, essas coisas tem que dar publicidade, tem que dar conhecimento aos conselheiros do Botafogo, a essa comissão. Isso nós vamos fazer. Então, o assunto axial é uma de nossas prioridades. O passivo do Botafogo não é tão alto assim, retirando o banco axial. Nós temos algumas questões trabalhistas ainda para serem resolvidas, mas o que preocupa um pouco é a dívida fiscal. Outro dia foi abordado por um funcionário do clube, me disse o seguinte: Gerson, eu estou para me aposentar e faz tempo que não recolhe meu fundo de garantia. O que é que você pode fazer? Então, daí a importância dessa medida provisória, daí a importância da transparência. Quando nós vamos assumirmos, se Deus quiser, no dia 29, vamos fazer uma auditoria, levantar tudo. O balanço do Botafogo ele é auditado até por uma exigência legal, né? Da Lei Pelé, tem que publicar no site da federação, ele tem que ser auditado. Não, mas nós vamos auditar coisas que eventualmente não tem hoje. Por exemplo, as nossas revelações, os jogadores que nós revelamos, a quem pertence? Quanto é do clube? Quanto é do empresário? Quanto é do atleta ou do pai do atleta? Tem investidor? Não tem? Então nós vamos apresentar isso aos senhores conselheiros. Isso será apresentado aos conselheiros ou público? Só aos conselheiros? Bom, nós vamos encaminhar aos conselheiros. Depois podemos disponibilizar no nosso site. Tem informações, né, que pertencem à instituição, né? Mas nós queremos ser o mais transparente possível. Isso é uma bandeira que carregamos. E as pessoas e os conselheiros do Botafogo sabem da minha preocupação com relação à publicidade, à questão de dar conhecimento aos conselheiros de tudo que acontece no clube. Assim eu fiz quando fui presidente do conselho, e assim fizemos, eu e o Valine, como fomos do conselho deliberativo, né, que foi uma gestão modéstia à parte. Nós inovamos bastante, aumentamos em 40% a frequência dos conselheiros, tratamos com respeito, com coisa que continuou depois com a nossa saída, graças a Deus. A questão de adequação a essa medida provisória é fundamental, né? Não se pode ir na federação e fazer antecipação de receita ao bel prazer, né? A lei está contemplando isso, né? Você tem que deixar em dia os tributos previdenciários, trabalhistas, de acordo, em dia, a partir do momento que haja adesão a esse programa. Bom, quanto às dificuldades que nós vamos enfrentar, eu acho que dessa vez vai estar um pouco melhor. Veja bem, esse ano, de janeiro agora até abril, entrou mais ou menos no Botafogo 4 milhões e meio, 5 milhões. Então eu acho que a gente vai ter lá bons recursos para administrar o clube. Se não tiver, se porventura, que eu acho que não vai ser assim, porque é muito dinheiro, né? Muito dinheiro, 5 milhões de reais é bastante recurso. Outra prioridade é trazer o nosso torcedor de volta. Em 2013 e 2014, na gestão do Gustavo Assede, ele foi 6º colocado em 2013 e 5º colocado em 2014 no ranking do Campeonato Paulista entre público e renda. Este ano, 2015,
nós fomos, pasmem, o 13º colocado. Caímos de uma média de 7.000 torcedores para 1.500 torcedores. Por que isso aconteceu? Claro, alguma coisa tem a ver com o desempenho da equipe, que não foi bem, mas basicamente, ao meu entender, é que não existia uma política de preço. Uma hora custava 20, outra hora custava 30, outra hora 40. Aí mulher pagava, aí depois mulher não pagava. Aí três ingressos custavam 70, depois 3 ingressos custavam 80. O torcedor que comprou o passaporte acabou pagando mais caro daqueles que compraram. E uma coisa, assim, queria dizer aos conselheiros, até para que eles possam comparar. Nós temos propostas distintas para trazer o torcedor de volta. Os nossos adversários propõem a setorização do estádio, que eles querem setorizar, chegar logo a 1.500 sócios torcedores. Nós pensamos completamente diferente. O Botafogo já está setorizado. Ele tem cadeira cativa e camarote numerada de um lado. E de outro lado tem arquibancada. Nós não vamos colocar os nossos torcedores atrás do gol para pagar um pouco mais barato e deixar lá na churrasqueira sem ninguém. Nós temos hoje o programa Bota Fanáticos. Acho que não chega a 500 associados. Por quê? Ele está muito elitizado, como tudo no Botafogo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um programa. Já dentro desse Bota Fanáticos, nós vamos continuar, vamos fazer. É o seguinte, durante 12 meses... Quem aderir a esse programa vai pagar R$50 por mês e terá direito a todos os jogos da Série D e do Campeonato Paulista do ano que vem. Quem tem cadeira cativa, paga R$50 e assiste o jogo na cadeira cativa. Quem pagar R$50 e não tiver cadeira cativa vai sentar na arquibancada aonde ele quiser, né? E vai pagar R$50 por mês e vai assistir todos os jogos. E nós vamos disputar a Série D e o Campeonato Paulista do ano que vem. Então, no ano que vem, quando vier o Corinthians, quando vier o Palmeiras, que provavelmente venha, todos os jogos, ele vai pagar R$50 por mês, e não por jogo. Ele vai ter lá o seu ingresso garantido. Além disso, nós precisamos, veja, os conselheiros que eventualmente tenham cadeira cativa. O proprietário de cadeira cativa ou de camarote, ele não consegue comprar o ingresso dele com antecedência. Então, quando há venda antecipada de ingresso, os nossos proprietários de cadeira não conseguem comprar. Por quê? Não vende lá no estádio. A pessoa tem que ir lá na empresa que toma conta, tem que ir lá no centro da cidade, que não tem lugar para estacionar, para buscar o ingresso dele antecipado. Então, ele que paga R$100 por mês para ter à disposição a cadeira cativa, tem que pegar fila nos dias de jogos, de grandes jogos. Então fica aquela fila gigantesca lá, o torcedor para muito longe do estádio. Nós precisamos negociar isso com a polícia militar. O cara vai no jogo, para lá na UNAERP. E tem que descer tudo bem, todo santo ajuda. O duro é subir tudo depois daquilo lá. Então, isso é uma coisa, o conselheiro contribui todo mês, ele precisa ter uma contrapartida de alguma forma, da diretoria do clube. Então, nós precisamos fazer algo para tratar bem o nosso público, que tenham banheiros decentes, né? Que o cara consiga comprar um refrigerante a preço justo, uma água, coisa gelada, amendoim, pipoca, e assim sucessivamente. Nós queremos... O Botafogo, gente, ele foi fundado por operários, seja da Mogiana, seja da Antártica. Ele não foi fundado por rei do café, né? Que fumava charuto ali no Pedro II, acendendo com nota de R$1.000. Nós somos um time pobre, nós temos que voltar às nossas raízes. Então eu quero trazer o torcedor de volta. O torcedor do Botafogo, o lugar dele é no estádio Santa Cruz. Então, e dizer o seguinte, ó, Londrina, uma cidade do porte de Ribeirão, acho que Ribeirão até mais pujante, tem uma renda per capita maior. O Londrina disputa o Campeonato Paranaense e vai disputar a Série C agora que subiu. Ele tem acho que 4.000, quase 5.000 sócios torcedor, pagando algo assim,
do que eu propus. Se nós fizermos isso, né, vamos supor, 5 mil sócios torcedores, a R$50, não R$250 mil por mês para o Botafogo, que eu consigo tocar boa parte da Série D. Então, dizem o seguinte, eu tenho 20 anos de serviço prestado no Botafogo. Eu tenho, segundo os meus adversários, primeiro uns dizem que eu tenho um grande defeito, que eu não tenho caneta. Então eu acho bom, depois de 20 anos, a única crítica que me fazem é que eu não sou milionário. Eu não sou milionário mesmo. Eu não tenho dinheiro para colocar no Botafogo. E também, se tivesse, não colocaria. Pergunta a você que está me ouvindo. Você colocaria dinheiro no clube de futebol? Deixo para você essa pergunta em detrimento à sua família. Eu sou igualzinho a você. Mas não vai faltar nada no Botafogo, porque nós temos conhecimento, temos projeto para que isso não aconteça. Se você pegar uma proposta dessa de 250 durante um ano, você vai obter quase 3 milhões de reais. Se você não fizer nada, alguém tem que pôr do bolso 3 milhões de reais. O terceiro tópico, a gente fala sobre estádio e CT. Qual a real situação hoje do estádio e do CT, já que o Botafogo, como clube formador, com o selo de clube formador, precisa de ter o CT para poder manter esse selo? E como que você pretende resolver os problemas do dia a dia do estádio de Santa Cruz, manutenção, investimentos, benfeitorias e tão falada drenagem, se há problema mesmo, o que fazer para resolver? Bom, o certificado de clube formador, eu acho que esse foi um grande legado que o ex-presidente Gustavo Assede deixou, mas muitas pessoas contribuíram, né? Eu não acho que ninguém faz nada sozinho, né? Nós tivemos muitos diretores que contribuíram para isso. Então, o CT, nós precisamos separar a administração, há uma mistura entre Botafogo e o Instituto Botafogo. Precisa separar a administração, separar os recursos. Tem que ter uma administração separada, né? É uma ONG, o Instituto, que tem o Botafogo como parceiro. Nós temos um projeto chamado Botafogo nas escolas, Botafogo nos bairros. Nós queremos trazer esses jovens torcedores para o nosso estádio, para que formem botafoguense. Nós vamos fazer uma parceria com o Instituto Academy para que isso seja realizado. Vamos continuar utilizando a estrutura do CT para jogar para as nossas categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20. Vamos treinar, vamos alojar e fazer uma coisa que não tem hoje no Botafogo, por exemplo. A escolinha é desassociada de toda a categoria de base. Você precisa colocar junto. Tá com o menino que está na escolinha, ele já vai para o sub-15. Hoje isso não existe. Hoje esses meninos os empresários nos levam para outras equipes. Então, isso tem que estar integrado. É por isso que tem o Zumbi, tem o Pimenta, que vão fazer todo esse trabalho. Então, respondendo sobre o CT, né? Já surgiram até boatos de que se eventualmente a gente ganhar, o CT não vai continuar. Claro que vai ter um contrato de locação lá. A gente não é rico, mas a gente tem bastante contato. E se não for esse, vai ser em outro lugar. Mas, por enquanto, vai ser ali, né? Por isso que a gente fala que tem que mudar. O Botafogo tem que ter um choque de gestão. A nossa estrutura administrativa hoje é incompatível com a nossa capacidade de gerar receita. Com relação ao estágio da drenagem, olha, nós infelizmente perdemos a possibilidade de ir para a Copa do Brasil por um problema que nós tivemos de drenagem. Aquele jogo contra o Santo André, eu tenho certeza que se a drenagem estivesse funcionando, o Botafogo teria muito mais chances de disputar a Copa do Brasil. O que tem que fazer com a drenagem? Tem que consertar a drenagem. Como é que você faz? Você contrata a gente, não é fazer buraco, você tem que contratar uma empresa especializada no assunto, que te dê um laudo dizendo qual o problema que você tem no estádio. Bom, passando aí para, então, o quarto tópico é quem te apoia, Jairzinho? Os cargos que ocuparam na sua gestão. Tem gente da Fiel Força, da Velha Guarda,
do Centenário, da mesa do conselho, de ex-presidentes, de ex-presidente do conselho, de ex-presidentes da diretoria executiva. Não temos vergonha de nenhum deles. E também não escondemos nenhum deles. Nossa composição é transparente. Bom, o meu vice-presidente da diretoria é o Dr. Otávio Valini. Futebol, quem vai tocar o futebol é o Fernando Gelfuso. E o Fernando tem uma característica, né? Foi ele que conseguiu, com as mudanças que efetuou nas categorias de base, a mudar nós chegamos a perder até do Guaicurus, né, na Copa São Paulo. Ficamos 8 anos sem mudar de fase. Eu atribuo duas coisas. Não sei se foi a K8 que deu sorte, que acompanhou todos os jogos, mas acho que o Fernando contribuiu bastante com as mudanças que ele fez para que isso acontecesse. O resultado foi o nosso vice-campeonato. O Eduardo Esteves, que foi o grande responsável pela permanência em 2012 do Botafogo. Ele está no Departamento de Comunicação. Na vice-presidente de Finanças, José Antônio Faria. No vice-presidente de Esporte Amador, o Thiago Zumbrilli, que é uma liderança, né? Uma vez disseram que o Centenário é uma escolinha de fazer diretor. Eu digo que é uma escolona, porque grande parte dos nossos diretores vem do Grupo Centenário. Secretário-geral, o Renato Garcia. Ari Ingrácia será o vice-presidente social. Dr. Hermenegildo, o primeiro secretário. Maurício Rubio será o segundo secretário. Felipe Garcia será o nosso tesoureiro. Rodrigo Prado, o primeiro tesoureiro. Serginho Brandani, o Carlos Alberto Pimenta será o diretor-geral de esportes, né? E contando com apoio, com a ajuda de ex-presidentes, de ex-diretores, de ex-componentes do Conselho Fiscal, porque não dá para, cá entre nós, colocar um presidente, a pessoa já foi presidente, você põe para ocupar um cargo, não é presidente sempre, né? Então esse pessoal vai ajudar, mas não está compondo a nossa chapa. O que você pretende fazer, Jairzinho, e com qual investimento, para o Botafogo esse ano não perder aí o bonde da história e subir para a Série C? Eu acho que o cavalo não pode passar arriado de novo. Desde 2008, que o Botafogo ascendeu a Série A1, ele ascendeu a Série A1, o presidente era Virgílio Pires Martins. Não dá para apagar a história a gente não apaga. Quando o Virgílio subiu em 2008 o Botafogo para a Série A1, desde de lá para cá, nós continuamos no mesmo lugar. Qual que é o diagnóstico disso? Onde nós erramos? Em 2010, nós erramos porque buscamos parceria. Não existe milagre. Parceria com banco, parceria com bis, com essas coisas. Isso não tem. Papai Noel é só em dezembro. Não tem coisa. Nós temos que montar um time forte, um time cascudo. O que é time cascudo? Time cascudo é que tem aquele central que não ganha o prêmio Belfort Duarte. O volante pegador, bravo, dá uma mordida no tornozelo no meio do outro time. O centroavante, cabeceador, brigador, forte, que você olha e fala, nossa, tô com medo desse cara, esse cara é muito forte, vai fazer gol. É isso, de jogadores que chegam e perguntam, não que dia que vai receber o salário, mas sim, quanto é que nós vamos ganhar de prêmio se a gente subir. É esse grupo que nós queremos montar, usando o que nós temos de mais importante, que são os jogadores por nós revelados, com o histórico de acesso, com o jogador comprometido com essa causa que nós queremos fazer. O Fernando Gelfuso já está fazendo o planejamento. No dia 29 ele já vai implementar esse orçamento. Em termos de técnico, o primeiro que nós vamos conversar será com o Regis Ângeles, se ele assim o quiser. Vai conversar com a gente, nós vamos procurá-lo, saber o que ele pensa sobre essa divisão, mas vamos também conversar com outros profissionais que também tenham tido acesso, profissionais que tenham experiência na divisão, que a gente fala no futebol, profissionais que têm agenda, que têm contato. Não dá para ser leviano e garantir que nós vamos subir, mas que nós vamos montar um time forte,
um time de acordo com as tradições botafoguenses, um time pegador. Isso nós vamos fazer, um time cascudo, e vamos para cima e vamos buscar esse acesso. Da onde virão os recursos? Os recursos virão das antecipações de receitas, eventualmente, se precisarem, junto à federação. Precisar vender algum jogador, a gente vende. Nós temos a ideia do sócio-torcedor que eu disse, e outras mais que nós vamos experimentar. Não tem milagre. Não tem milagre, não. Só não vamos colocar do bolso, porque não temos e não achamos certo. Mas não vai faltar recurso. Os recursos que tivermos, vamos administrá-los muito bem. Vamos fazer mais com menos. Nós vamos fazer isso. E o Botafogo vai ascender a Série C. Qual será o tamanho desse investimento? É difícil. Alguns números a gente precisa ter acesso, né? A gente sabe que o Botafogo hoje tem uma estrutura administrativa incompatível com a sua realidade. Nós vamos ter que ver todas as mudanças que precisam ser feitas lá no Instituto Botafogo, qual a capacidade de transferência de recursos do Instituto, já que tem uma dívida considerável em tributos lá. Nós vamos gastar o que for suficiente para que o Botafogo tenha condições de subir. Podemos buscar investidor. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui, ouvindo a entrevista do candidato à presidência do Botafogo Futebol Clube nas eleições presidenciais que irão ocorrer no dia 28 de abril, na próxima terça-feira. Os senhores conselheiros agora já estão aptos a fazer o seu voto, já que ontem entrevistamos aqui o senhor Alfredo Cristóvão e hoje estamos aí terminando esse trabalho que fizemos para você, conselheiro do Botafogo, entrevistando Gerson Ingrácia. Que vença o melhor. Muito obrigado. Fiquem agora com a programação normal da K8.